Essa súmula 15 também é tranquila. A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não enseja de plano a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em processo administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Você pode dizer assim, professor, beleza, essa súmula está de acordo exatamente com o tema do Supremo Tribunal Federal, definido em recurso extraordinário, tema 138, que diz o seguinte, ó, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já tiver decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Não, isso ficou fácil porque você está estudando a súmula 15 em 2022 e você conhece o tema 138 do Supremo desde 2012, ou seja, há 10 anos você conhece o tema 138, mas a súmula praticamente respeita o contraditório e ampla defesa para que, nesse caso, eu não suspenda benefício previdenciário onde há suspeita de fraude desde 2002. Então, desde 2002, a AGU disse o seguinte, ó, se houver suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário, eu não posso, só com a suspeita, suspender o cancelamento do benefício. Não posso. Então, INSS, preste atenção. Se houver suspeita de fraude para a concessão de benefício previdenciário, você só vai poder suspender administrativamente. Não estamos falando em seara judicial. Administrativamente o benefício, se, nesse caso, você instaurar processo administrativo, respeitar o contraditório e ampla defesa e restar configurado no procedimento administrativo a fraude. Ou seja, apenas se a suspeita da fraude se transformar em certeza administrativa da fraude, é que você suspende o benefício previdenciário fraudado ou fraudulento, nesse caso. Essa súmula da AGU é de 2002. Aí você diz, é fácil, professor? Sim, hoje, em 2022, é fácil. Porque essa súmula é embrião do tema 138. Veja que o Supremo diz praticamente a mesma coisa, mas ele diz para o resto de todos os atos administrativos onde a autotutela administrativa exercida gere prejuízo para algum efeito concreto que aquele ato administrativo já, nesse caso, gerou para terceiro. O tema 138 diz, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Presta atenção, ó. Aqui tem uma tecnia, né? Ó. Revogação de atos ilegais. A gente já estudou que a autotutela administrativa, ela permite com que a administração ela anule atos ilegais e ela revogue atos por questões de discricionariedade e oportunidade da administração. Ou seja, nesse caso, nós temos uma mistura dos institutos revogação, anulação e o efeito. Ele está falando de revogação de ato que repute ilegal, quando a gente sabe que, tecnicamente, o ato ilegal ele é anulado ou convalidado. Se a nulidade for absoluta, eu tenho que anular. Se a nulidade for relativa, eu posso convalidar. Mas se eu quiser revogar um ato administrativo, eu não vou fazer isso com base em legalidade. Eu vou fazer isso com base, nesse caso, em oportunidade e conveniência, o que delimita a atuação discricionária da administração. Então, a autotutela tem na discricionariedade exatamente a sua hipótese de revogação dos atos administrativos. Agora, eu penso que essa confusa redação do tema 138 mistura os conceitos revogação barra anulação e dá até para imaginar que isso foi feito de propósito. Por quê? Tanto a anulação de ato que gera efeito concreto para terceiro exige o procedimento administrativo, quanto a revogação de ato administrativo, ainda que pelo exercício da discricionariedade, se dele também decorre efeito concreto, você só pode fazer isso com regular procedimento administrativo, onde seja assegurado contraditório e ampla defesa para aquele que será prejudicado com a anulação barra revogação do ato administrativo. Tá? Então, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Sabe o que é estranho isso? É que se essa frase cai numa prova objetiva, nós todos somos tendentes a marcar como errado. Você está lá numa prova e diz assim, certo ou errado? No CESP, né? Certo ou errado? Prova da AGU. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Ponto. Você colocaria isso como certo ou errado? Ele trocou efetivamente revogação por anulação com o efeito, ou seja, ele pegou o instituto e aplicou o efeito errado. Se isso está numa prova para você marcar certo ou errado, isso eu marcaria errado. Agora, se ele está perguntando
efetivamente sobre o tema 138, você teria que marcar isso como correto. Então, porém, se de tais atos já tiverem decorridos efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo e, obviamente, que nesse processo administrativo, nesse PA, você tem que respeitar a contratória e ampla defesa. Então, a súmula, ou melhor, o tema 138, ele basicamente pega o que a súmula 15 disse para a concessão de benefício previdenciário com suspeita de fraude e trata todos os atos administrativos dessa forma. Obviamente que, se eu concedi benefício previdenciário, o ato administrativo de concessão, por si só, já gera efeito concreto para o segurado. Então, não há que se nem perquirir aqui sobre a existência ou não de efeito concreto. A concessão do benefício é um efeito concreto para o segurado, né? E se existe aí suspeita de fraude, portanto, trata-se aqui de nulidade, ou seja, a fraude gera a nulidade da concessão do benefício, nós teríamos, portanto, aí a necessidade de só suspender o pagamento desse benefício mediante a comprovação via procedimento administrativo da fraude, respeitados aí o contraditório e ampla defesa no que diz respeito ao segurado beneficiário da concessão do benefício previdenciário, né? Aqui, ó, cuidado, o tema 138 mistura conceitos, revogação e anulação, cuidado com isso em concurso. Então, se você está numa prova objetiva e ele está falando, dando a entender que está falando sobre o tema 138, perguntando nos termos da jurisprudência do Supremo, ora, nos termos da jurisprudência, nesse caso, reiterada do Supremo, porque você tem fixação aqui de tese no tema 138, então, ao Estado é facultado a revogação dos atos administrativos que repute legalmente praticados. Então, isso aqui dá uma confusão sem tamanho, porque você pega uma frase atécnica, nesse caso, e pergunta nos termos da jurisprudência do Supremo, e nos termos da jurisprudência do Supremo, essa frase atécnica existe e, nesse caso, da forma como está escrito, está correto. Cuidado, muito cuidado. Mesma coisa que eu expliquei no curso de financeiro ontem acerca do artigo 58 da Lei 4320, quando trata da obrigação de pagar gerada pelo empenho. Cuidado com essas pegadinhas, pelo amor de Deus. Isso pode ser definitivo para que você passe ou não numa prova.